Fala, cervejeiros! Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cervejeiro Caseiro. A gente está entrando agora no último vídeo da nossa série de 4 vídeos de perguntas e respostas aleatórias de todos os temas possíveis do nosso meio cervejeiro. Então aqui a gente já falou e vai falar mais um pouquinho ainda sobre equipamento, mostura, sobre fervura, fermentação, invase, dicas valiosas e resolução de problemas também que podem te ajudar ou já te ajudaram ou que vão te ajudar a fazer cervejas muito melhores, tá? E eu quero aproveitar já para dar um recadinho para vocês que agora nessa quinta-feira, dia 12, às 8h30 da noite, a gente vai ter uma live bem especial aqui no canal. A gente já fez algumas, né? Mas essa é bastante especial. Eu vou contar um pouquinho da minha história, que até agora eu estou gerando bastante conteúdo e vocês não sabem nem de onde eu sou, nem como foi minha jornada cervejeira até aqui. Então eu quero contar um pouquinho disso para vocês. A gente vai ter um conteúdo muito legal nessa live, que são dicas valiosas que eu aprendi nesses meus 5 anos fazendo cerveja, mais de 80 abraçagens já. Então quero contar um pouquinho de algumas dicas muito detalhezinhos assim, que vão melhorar muito o processo cervejeiro de vocês. E no final dessa live eu quero oferecer para vocês uma possibilidade de aumentar o nível da cerveja caseira de vocês para um outro nível, que vai ser um espetáculo. Então vamos rodar a vinheta para ver o próximo vídeo agora. Valeu! Vamos então, essa é a primeira pergunta do nosso 4º e último vídeo da série de perguntas e respostas. A pergunta aqui veio, eu até joguei no nosso grupo do Cervejeiro Caseiro, vou deixar o link para vocês aí na descrição. Então vamos lá responder aqui. Fala, Diego, se puder falar um pouco sobre o quanto de lama devemos usar quando vamos reaproveitar levedura. Cara, esse também é um assunto meio nebuloso, assim, que não está bem definido ainda nas bibliografias. O que uma bibliografia fala, não é nem bibliografia, né? Tudo bem, foi tirado de um livro, né? Mas está no site do Brewer's Friend, que é o site que eu gosto muito de usar para fazer cálculo de levedura até. E lá ele tem uma calculadora que tu pode colocar o quanto de lama tu tem. Obviamente, essa lama, o que eles recomendam, né? Que se não me engano, é 1 ml ou agora 1 grama. Depois a gente acerta isso na descrição ali, eu vou deixar o link para vocês, mas 1 ml ou 1 grama, que é equivalente a 1 bilhão de células da lama compactada, tá? Então essa é mais ou menos a conta que tem que fazer. Nesses casos teria que pegar essa lama, né, colocar num vidro, deixar compactar e tu tem uma maneira mais ou menos de como calcular isso, né? Fazer uma contagem ali de ml ou de gramas para tu poder calcular exatamente assim. Mas cara, das maneiras que eu sempre usei, reaproveitei levedura, eu nunca fui muito crítico nesse ponto de calcular exatamente a quantidade. Eu sempre quero garantir que eu tenha mais células do que eu preciso. Isso é fato, porque tu ter problema de off-flavor por overpitching é muito difícil. Muito difícil. Isso até a Gabriela Miller, num curso que eu tive aqui na Serva Catarinense, ela falava isso. Para tu ter um off-flavor por underpitching é muito fácil. Agora, para tu ter um problema de off-flavor por overpitching é muito difícil. Tu tem que usar tipo 30 vezes o cálculo ideal de levedura que tu precisaria. Então, cara, sempre chuta um pouquinho para cima. Sempre, sempre, sempre. Mais uma perguntinha do nosso grupo do WhatsApp aqui, do Cervejeiro Caseiro. Poderia falar mais sobre a simeticona, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Quando usar, como, quanto. Cara, essa história da simeticona, para quem não sabe, é o composto do Luftal, que é um antigases que é usado, que vende na farmácia. Tá? Ele diminui a capacidade das bolhas se formarem, se manterem intactas. Então, quando a bolha começa a formar, a simeticona ela quebra essa capacidade dela se manter inteira e continuar formando bolhas, e aquilo vira aquele inferno todo que a gente vai fazer um starter, por exemplo. Então a simeticona, a gente já tem outros produtos hoje no mercado, como o low foam,
que é um anti-espumante específico para cerveja. Não sei se é o mesmo composto que usa, tá? Não sei se é a simeticona que é a base dele ou não, mas ele funciona muito bem, tá? Tava tentando lembrar aqui aonde foi que eu vi a primeira vez falar sobre o uso da simeticona do Luftal. Acho que foi algum fórum aqui do Brasil, inclusive, mas faz bastante tempo que eu já tinha visto e comecei a usar, não faz tanto tempo, mas quando eu vou fazer starter eu sempre uso. Funciona muito bem para evitar a sujeira no fogão, porque quem já fez starter aí sabe que quando o negócio começa a ferver, cara, vira uma espumeira, suja fogão tudo, a tua mulher vai ficar braba contigo, então ele ajuda bastante, tá? Em questão de para starter e também durante fervura pode usar também, para evitar de dar boil off, sujar tudo a tua panela, vazar, né? Ele ajuda um pouquinho. E também dá para usar durante a aeração e fermentação. Então, às vezes é uma cerveja que tu sabe que vai ter uma fermentação muito vigorosa, ou se tu precisa oxigenar, tu também pode usar, principalmente eu tenho usado bastante a aeração, eu tenho um nebulizador aqui, coloquei uma pedrinha sinterizada na ponta e quando eu vou oxigenar o meu mosto antes de inocular a levedura, se tu não pingar um pouco de Luftal, aquilo ali, cara, em questão de 30 segundos já vai ter bolhas subindo pela borda do fermentador. Então tem que botar um pouquinho de anti-espumante para que tu consiga oxigenar por mais tempo e consiga ter mais oxigênio dissolvido no teu mosto. Tá? Em relação a como usar, ele já vem um conta-gotas mesmo, tu pode usar em gotas. E cara, eu uso normalmente aí faixa de umas 10 gotinhas, 10, 15 gotinhas no starter, mas o meu starter é grande, é de 3 litros normalmente. Se tu for fazer menos, tu vai diminuindo proporcionalmente. Isso tu pode já colocando ali começou a pensar em ferver, tu já pode botar umas gotinhas. Já ajuda, se precisar coloca mais umas gotinhas também. E durante fermentação, quando eu vou oxigenar, aí eu chego aí a 20, 30 gotas, dependendo do tamanho do lote. Tá? Nunca tive problema de retenção de espuma, alguma coisa nesse sentido, né? Ele vai te ajudar ali naquele momento que tu precisa que as bolhas não se formem, né? Para não transbordar as coisas. Mas na cerveja pronta eu nunca tive problema, elas funcionam muito bem. É baratinho, tá? Luftal, a simeticona é um medicamento genérico, né? Tu pode pesquisar para comprar na farmácia mesmo, então é bem tranquilo, é um potinho pequenininho, vai embora, ajuda bastante. Deixa eu te interromper um pouquinho aqui, eu sei que o vídeo tá bom, mas eu quero só te lembrar mais uma vez, no dia 12, quinta-feira agora, às 8h30, a gente vai ter aquela nossa live especial que eu falei na introdução do vídeo, então não deixe de clicar no link na descrição aqui e já ativar o lembrete para não esquecer dessa live que vai valer a pena. Garanto para vocês. Cara, vamos para mais uma pergunta que o Silas fez aqui no nosso grupo do Cervejeiro Caseiro. Ele botou aqui, talvez algo relacionado ao cálculo do starter, quanto usar de DME, etc. Cara, esse é um cálculozinho que é bem simples, a gente já falou também em alguns vídeos lá do nosso canal, na parte de perguntas sobre leveduras. E, cara, hoje em dia o Brewfather faz esse cálculo, o Brewer's Friend também faz, mas é basicamente 100 gramas de DME para 1 litro de água, tá? Isso aí é o cálculo básico. Então você vai fazer starter de 3 litros, 300 gramas de DME. Eu costumo usar aqui também LME, que é o extrato líquido de malte. É muito bom de usar, acho mais fácil de usar do que o próprio DME. E também usa a mesma quantidade, cara, 300 gramas, vai chegar aí no mosto de 1035, 1036 normalmente, essa quantidade, que é uma quantidade bem bacana pra gente fazer propagação de levedura. Então não tem segredo, cara, 1 litrinho, 100 gramas, vai funcionar muito bem pro starter, tá? Vamos para a próxima aqui, perguntinha bem específica, boa. Para starter de lagers, é melhor temperatura ambiente ou um pouco mais baixa? Essa pergunta que foi feita para quem está um pouco mais iniciante. A levedura de lager a gente tem que fermentar ela bem mais baixa, né? Então normalmente é aí de 8 a 12 graus. A faixa de temperatura aí para fermentar com a Lallemand Diamond ou com uma Fermentes W3470 são as duas leveduras mais famosas para lager, né? E aí por conta disso eu já me perguntei também essa questão e aí eu fui pesquisar até eu não vi o da Fermentes, tá? Mas eu fui pesquisar
E aí no site da Lallemand, na planilha das especificações técnicas da levedura, tem uma parte sobre propagação. E lá eles falam que a temperatura ideal de propagação, mesmo para essa levedura Lager, da Diamond em específico, é de 18 a 20 graus. Então vai ficar na mesma temperatura ali. Algumas leveduras Ale, até o Starter, eles recomendam um pouquinho mais alto, que acelera um pouquinho a propagação, mas no caso da Diamond é de 18 a 20. Então a gente não precisa fazer um Starter aí, a temperatura de fermentação, né, que é de 8 a 12 no caso. Justamente essa temperatura mais alta acelera um pouquinho o metabolismo e acelera a taxa de crescimento celular para a gente chegar no alvo um pouco mais rápido, tá? Mais uma perguntinha boa: como utilizar o lúpulo em flor? Cara, basicamente o uso é igual, tá? A gente não tem muita diferença na questão de uso, de tempo e tudo mais. A maior diferença, por exemplo, se tu for usar o lúpulo em flor durante a fervura, é recomendado que tu use ou um grain bag, um hope bag, ou tem aqueles cestinhos de inox que o pessoal usa, né, para colocar lúpulo também, porque tem bastante risco de entupir. Já vi alguns casos de o pessoal, na hora de transferir para o fermentador, de entupir a torneira. Então aí tu tem pepino grande, né? Vai ter que ficar pescando lá lúpulo que está entupindo a torneira para passar para o fermentador. Esse é um detalhezinho específico. Outro caso que eu recomendo, não, na verdade é uma constatação aí. Como a gente tem bastante massa vegetal no lúpulo em flor, a absorção de água dele é bastante grande, então tu tem que colocar na conta aí que tu vai perder um pouco mais de cerveja em relação a tu usar pellet, tá? Eu já teve alguns amigos que fizeram cerveja foram fazer um dry hopping bem generoso com lúpulo em flor e perderam uma penca de cerveja ali por absorção, porque aquela flor foi muito seca, então ela tem capacidade de se hidratar de novo. Então ela absorve bastante, é um pouquinho mais chato de usar também. E a gente já falou em algumas lives também específicas aqui sobre a diferença do uso das duas, né? A gente foi mais a fundo no assunto, e lá a gente viu de termos técnicos, de testes técnicos, que a eficiência de uso do lúpulo em flor é mais baixa do que o uso em pellet, tá? A gente consegue extrair menos compostos aromáticos de sabor do lúpulo em flor do que em lúpulo em pellet. Então, cara, a não ser que tu tenha uma plantação própria, que tu colha o lúpulo fresquinho e queira fazer uma brincadeira, um uso ali para fazer o uso da flor, acho que vale a pena. Agora, comprar lúpulo em flor, por enquanto no Brasil eu não vejo muita vantagem, assim, tá muito começando, muito pioneiro ainda. Tem já vi algumas flores secas de lúpulo que estavam bem feias, não desidrataram legal, então tem esse risco ainda, né? Então a gente sabe que o lúpulo em pellet vem sempre bonitinho, atmosfera modificada, tá mais propício para o uso, né? Mas está mudando, Mais uma pergunta boa, meio longa, mas vamos lá, vou responder ela. Tipos de equipamentos: BIAB, Single Vessel e 3 panelas. Cara, isso eu tô devendo um vídeo, vai rolar um vídeo completo ainda, dá pra gente falar 1 hora sobre isso aqui. Mas, cara, quando escolher cada um, né? Eu acho que o primeiro ponto para a gente escolher um equipamento, se vai fazer BIAB, que é com saco de grãos, né? Se é uma Single Vessel, que a gente já tem algumas boas importadas, algumas nacionais aqui, ou 3 panelas, o primeiro ponto eu acho que é espaço. Cara, se tu tem um espaço, às vezes tu mora em apartamento, tem um espaço reduzido, cara, não adianta nem pensar em fazer um equipamento de 3 panelas, né? Hoje aqui eu uso um equipamento de 3 panelas, o meu stand é bem grande, e eu só faço porque eu faço aqui na casa da minha mãe, que tem uma cozinha grande que não estava sendo usada, então eu aproveito. Agora, eu acho que o primeiro ponto para escolher a parte de equipamento é espaço. Tem bastante espaço, aí tu pode cogitar fazer um equipamento tribloco, né? Agora, se tu não tem, a gente já vai para duas outras opções, que é ou um BIAB ou um Single Vessel. O outro ponto que vai entrar agora, tem um pouco espaço, então tem que ficar entre BIAB e Single Vessel. O que manda? Cara, eu acho que é teu bolso, tá? Se já tem um dinheirinho guardado aí para começar a investir de cara no hobby, tu gosta pra caralho de cerveja, quero fazer cerveja e tal,
tem ali uns 2, 3 mil guardado, dá para começar com uma single vessel elétrica, vai te facilitar muito a vida, ajuda bastante. Mas, cara, pô, às vezes não tenho certeza se é isso que eu quero começar do zero, tô com pouca grana, cara, aí é biabão. Eu comecei assim, na época eu tava fudido de grana também, não tinha muito dinheiro, então, cara, peguei e emprestei a panela do meu amigo lá, que era a panela de fazer caranguejo e coisa arada, põe um saco, minha mulher costurou um saco, um biabe, porra, botou dentro, comprei um fogareirinho bem jaguara, e vai embora, cara. Funcionou bem, assim eu comecei, aí peguei gosto pela coisa, comprei uma panela maior, comprei um fogareiro melhor e foi indo, depois de um tempo que eu fui partir pro tribloco e tudo mais. Mas, cara, o que manda é primeiro espaço, depois o teu bolso, cara. Então, para definir aí o que é melhor, o que é pior, mas eu acho que resumidamente é isso aí. Mas a gente vai fazer um vídeo mais a fundo aí, até eu estou devendo inclusive um vídeo mostrando o meu equipamento, a gente só faz braçagem, até hoje eu não mostrei como é que ele funciona certinho, e aí a gente já aproveita esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre as variações de equipamentos aí. Mas, cara, é isso aí. Espaço e teu bolso. Mais uma perguntinha. Como reduzir a chance de oxidação durante a circulação na mostura? Essa aqui é a famosa oxidação a quente, que é um tema bastante controverso e polêmico. Muitos dizem que é praticamente inexistente essa oxidação a quente, outros falam que sentem diferença e tudo mais. Eu já vi alguns testes, até o site do Brulosophy, é um site que eu gosto de ver, ele faz bastante teste lado a lado. E ele fez um teste sobre essa oxidação a quente, que é na parte de mostura, recirculação e tal. E, cara, ele faz um teste meio que triangular, meio às cegas, com bastante gente. E ele não conseguiu, e nenhum, basicamente, assim, das pessoas que participaram desse teste conseguiram notar a diferença de uma cerveja que foi propositalmente feita uma oxidação a quente, uma recirculação com bastante splash na panela, e uma recirculação feita com o mínimo de oxidação possível, tá? Então eles não conseguiram notar essa diferença. Eu particularmente uso aqui no meu sistema, quando eu montei o meu equipamento, eu pensei nessa parte de minimizar, apesar de saber que existe essa questão, tem oxidação a quente, não tem, é perceptível, não é? Mas, para evitar, eu coloquei uma mangueira que tem a parte de recirculação, e eu tenho uma mangueirinha que cai dentro da cama de grão já, então eu não tenho um splash durante a recirculação ali caindo o mosto, fazendo oxigênio. A minha recirculação já entra direto no mosto sem ter essa questão de uma cachoeira caindo ali, né, oxigenando. Se de fato faz diferença ou não, nunca testei as duas opções, né? Mas pelos testes que foram feitos, a gente não vê que não é muito perceptível essa questão da oxidação a quente. Eu acho que vale muito mais a pena a gente se preocupar com a oxidação a frio, que aí sim a gente vê uma diferença muito grande na qualidade da cerveja. As New England IPAs, as IPAs aí, questão de oxidação em uma semana, se tu não cuidar, a gente tem uma perda muito grande de aroma, de acréscimo de dulçor, daquela pegada de cerveja já mais passada, mais envelhecida. Então acho que vale muito mais a pena a gente cuidar da parte fria do que da parte quente, que talvez nem seja perceptível essa oxidação a quente. Mais uma, geladeira para fermentar, tamanho, qual termostato usar, se tem que ser freezer ou qualquer geladeira serve? Cara, eu comecei, o meu primeiro foi um frigobar que eu peguei usado, acho que não lembro se eu comprei ou se eu ganhei agora, mas era um frigobarzinho bem velhinho já, comprei um termostato, comprei da TIC na época, um TIC 17, até hoje tem à venda, muito bom inclusive. Mas cara, não tem segredo, cara. O tamanho do frigobar, do freezer, da geladeira que tu vai usar, depende do tamanho do lote que tu vai fazer. Um frigobar, hoje em dia tem alguns que o pessoal usa bastante, da Consul, Electrolux, eu acho, agora eu não lembro qual é a marca que o pessoal recomenda aí.
mais moderno já, que é Frost Free, se eu não me engano, ele cabe até uma bombona de 30 litros. Então, pô, se tu não pretende passar de 30 litros, cara, funciona muito legal. Funciona muito legal, ele é pequenininho, às vezes tu não tem tanto espaço, né? Então o pessoal usa bastante, tá? Eu aqui, cara, fui aumentando meu lote devagarzinho, fui pegando uma geladeira, outra, fui ganhando algumas geladeiras. Hoje eu tenho 3 geladeiras aqui, mas, cara, são todas geladeiras velhinhas, nenhuma é Frost Free. Então, claro, obviamente, se tu puder comprar uma Frost Free, achar alguma coisa usada, ou se tu já tem alguma opção, vale muito a pena, porque as geladeiras que eu tenho antigas aqui, elas congelam demais, a borracha vai ficando velha, começa a juntar água naquele congeladorzinho dela, então essa é a parte chata. Mas funciona muito bem, cara, liga um controlador nela, ela vai embora, ela vai chegar no 0 graus fácil. Então não tem muito segredo. E termostato, cara, eu sempre indico aí o STIC, que é Full Gauge, a marca é Full Gauge, né? Tem o TIC 17, que é o mais famoso, e a Ageon também, a marca brasileira, também tem alguns muito bons, cara, o G101, 102, agora não sei se tem algum mais novo, mas a marca é muito boa, tenho usado bastante, até mais Ageon do que os Full Gauge aqui, tá? Mais uma pergunta boa aqui. Correção de água é importante somente para escura? Cara, não. A correção de água, quando tu começa a fazer, ela vai ser importante para todas as cervejas, tá? Todas as cervejas vão ser muito bem aceitas uma correção de água. Todas elas vão melhorar com uma boa correção de água. Mas é fato que as cervejas escuras, a gente tem um problema maior nas cervejas escuras, que é que a adição dos grãos tostados baixam muito o pH. E aí tu pode ter uma cerveja lá no final com pH muito baixo, que puxa um pouco mais de acidez. Então a gente tem que dar uma corrigida nessa água para segurar o pH um pouco mais alto nas stouts, Imperial Stouts, que usa uma carga maior de malte tostado. E então por isso que a gente fala-se muito sobre a correção nas cervejas mais escuras, mas todas as cervejas, elas são é muito bom que a gente faça uma correção, né? Obviamente é um passinho a mais, não isso eu quero frisar mais uma vez aqui, não é a correção de água que vai tornar a tua cerveja boa. Tu pode fazer uma cerveja muito boa sem correção de água, mas para tu fazer uma cerveja, cara, excelente, que vá ser campeã de um concurso, aí sim é onde a gente tem a diferença aí de uma cerveja que não tem uma correção, de uma cerveja que tem uma correção de água. É a cereja do bolo, é a que vai tornar a tua cerveja o toque final, aquele ajustezinho que vai botar ela no topo. Galera, muito obrigado mais uma vez para quem ficou até o final. Foram 4 vídeos, foi uma sériezinha mais longa, mas eu acho que teve muita pergunta aqui que eu acompanhei nesses meus anos de fazendo cerveja. São algumas perguntas muito recorrentes, algumas de alguns temas mais novos, mas eu acho que todas elas, se não vão te ajudar nesse momento, em algum momento tu pode ter algum problema desses que a gente falou nas perguntas e que vai te ajudar bastante, tá? Então quero agradecer muito para quem ficou até o final. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, se tiver alguma dúvida deixa aqui também. E só lembrando mais uma vez da nossa live na quinta-feira agora, dia 12 às 8h30, o link já está aqui na descrição também, vou deixar aqui no card também um linkzinho para vocês já se cadastrarem lá, clicar o botão para receber o aviso da live que vai acontecer, tá bom? Espero vocês lá. Valeu, obrigado!